E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E todos sabem que 2022 está sendo um ano terrível para as criptomoedas. Tivemos a queda de vários ativos, inclusive alguns ativos indo a zero, Bitcoin chegando a cair 70%, o Ether chegando a cair 80%. Contudo, frente a todos os acontecimentos ruins dentro dessa indústria, com variação de preços, temos um acontecimento que vem se aproximando, que vai ser muito importante. Alguns dizem até que vai ser o segundo acontecimento mais importante na história das criptomoedas, perdendo apenas para a publicação do white paper do Bitcoin por Satoshi Nakamoto no ano de 2008. Eu estou falando do The Merge na rede Ethereum. Então, se você quer saber o que é esse acontecimento, por que ele pode ter um grande impacto com variação de preços tanto para cima quanto para baixo no Ether e em outros criptoativos, acompanhe esse vídeo. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui novamente no canal Você Mais Rico, Felipe Santana, da Paradigm Education. Felipe, bem-vindo aqui ao canal. Muito obrigado, sempre uma honra. Para quem não te conhece, Felipe, fale rapidamente aí do seu background no mundo das criptomoedas. Meu nome é Felipe Santana, @Felipeter com TH nas redes sociais e como o nome já denuncia, sou um fã, confesso, da Ethereum já fazem bons anos aí. Eu já tive uma startup que desenvolvia tecnologia de streaming de vídeo usando a Ethereum e outras redes distribuídas, já fui sócio de fundo de investimento e hoje eu sou sócio da primeira casa de research do Brasil especializada em cripto, que é a Paradigm Education, @paradigma.education nas redes sociais, para quem quiser acompanhar. Felipe também é o principal professor do curso Viver de Renda Cripto, que foi um curso muito demandado por vocês que acompanham aqui o canal. No Viver de Renda eu falo sobre Bitcoin, mas não entrava no universo das altcoins e nem profundamente na aplicação de muitos usos de blockchain, inclusive o futuro do trabalho nessa área. O Felipe é o maior especialista que eu conheço disso no Brasil. Lançamos juntos o Viver de Renda Cripto. Está na turma 3 agora, inclusive. E para quem quiser ser informado sobre a abertura de uma nova turma, vai ter aqui um link abaixo na descrição do vídeo para que você possa se cadastrar no formulário de espera. Agora entrando no assunto do vídeo, Felipe, o The Merge virou quase um acontecimento mítico, né? O pessoal falando, não, vai acontecer e a data foi adiada diversas vezes. Eu gosto até do termo, né? Você bota sempre um artigo definido antes da palavra, virou outra coisa. Até o nosso podcast, Os Sócios, eu lembro do Lucão falando assim, a gente não tinha nome do podcast até o primeiro episódio. Aí antes de começar ele falou, pensa em sócios alguma coisa, que você e a Manu são sócios, são casados. Aí o Paulo Cuenca estava sentado com a gente, aí eu falei, Paulo, você é bom de nome. Mas o Paulo não é bom de nome, eu descobri depois. Ele só coloca o artigo na frente. Aí ele falou, os sócios. Porque ele fala, né, The Beatles, The Rolling Stones. Sempre que você bota o artigo antes, o negócio fica diferente. Mas para o pessoal saber, o que seria o The Merge? Por que ele é tão importante e tão comentado no universo cripto? Cara, o The Merge é o evento mais esperado dos últimos 5 anos, no mínimo, na indústria, e tem gente que, como você bem falou, acha que é o evento mais aguardado desde o começo do Bitcoin. O que o The Merge vai fazer? Basicamente mudar a maneira como os mineradores de Ethereum ou os produtores de blocos na blockchain da Ethereum funcionam. Uma das principais críticas à rede do Bitcoin é que ela consome muita energia, e hoje o Ethereum funciona basicamente no mesmo regime. Depois desse evento, do The Merge, esse consumo de energia vai ser reduzido drasticamente. Essa crítica dos ambientalistas, a Ethereum pelo menos não vai mais ser mais válida, não vai mais funcionar. Então tem muita gente especulando que depois desse evento o Ether e a rede da Ethereum vai atrair todo um cohorte de novos apoiadores, de ambientalistas, de pessoas da mídia e da academia que vão passar a ver a rede com novos olhos de uma maneira muito mais amigável. Viraria um ativo ESG, podemos falar assim? Exatamente, o ativo vai ficar mais verde, digamos assim, mais amigável ao meio ambiente. E já falando sobre movimentação de preços com base na especulação em torno desse evento. O evento em si não tem uma data definida, é mais ou menos em torno do dia 15 de setembro, tem a ver até com a mineração dos blocos que faltam para se chegar até lá, então essa data deve variar daqui até o The Merge em si. E o que a gente viu no ano foi o Ether cair nos 80%, e quando esse evento ele começou a se aproximar, o pessoal começou a falar mais disso, começamos a ter testes em redes alternativas, o Ether subiu 50%. E tem gente falando que, olha, devido a essa atração de capital desses fundos, por exemplo, que estão investindo em ativos ESG, a moeda pode multiplicar muito, e outros dizem que pelo contrário, que isso pode ser o fim do Ether. Então, eu acho que a narrativa do preço subindo fica meio clara pelo que você já falou. Mas qual seria a narrativa por trás de algumas pessoas pensando que isso pode ser inclusive o fim da rede Ethereum? Existe uma série de riscos imprevistos, né? Então, dando um pouquinho de contexto, você falou de redes de teste. Existem várias testnets, ou redes de teste, nas quais o pessoal testa mudanças e nessas redes os tokens não têm valor monetário. São basicamente clones da rede principal, mas sem valor monetário. A Ethereum tem várias dessas redes e todas as mudanças que vão acontecer agora no The Merge já
já foram testadas nessas redes em sequência e vieram dando certo. O Ether deu uma disparada mesmo quando o último teste foi feito na última rede de teste, que chama Gurley, e finalmente se precisou uma data, ou pelo menos uma data aproximada, para que essa mudança, esse update fosse feito na rede principal. Foi aí que a galera falou, opa, o negócio vai acontecer de fato, porque já faz anos que se especula sobre o tal do demerge, mas sem uma data mais ou menos precisa. A partir do momento que precisar essa data, o mercado começou a prestar atenção. Então tem o ponto positivo da narrativa nova dos ambientalistas, né, dessa coisa da moeda ficar mais verde, mas tem uma série de riscos imprevistos que em inglês a gente fala unknowns, né? Não são nem aqueles riscos que você sabe que existem, são os riscos que você nem sabe onde está. E que pode ter alguma falha. Algumas das redes de teste tiveram problemas nesse update, mas é claro que o pessoal foi consertando tudo que deu errado para não dar nada de errado na rede principal. Tem uma frase que eu gosto e que acho que cabe aqui no contexto, que é a seguinte: o mercado de cripto ele valoriza muito pouco a tecnologia, valoriza médio a política monetária de uma moeda e valoriza muito a comunidade e a narrativa em torno do negócio. Então, eu acho que os riscos tecnológicos eventualmente vão ser superados, a comunidade está bem unida, coesa, é capaz de se coordenar para driblar qualquer problema que apareça. A política monetária vai mudar drasticamente no Ether, mas principalmente a comunidade, a narrativa, a memética do ativo vai ganhar um pump, que eu acho que a assimetria está mais para o lado positivo do que para o lado negativo quando você olhar para preços. Eu fico pensando no seguinte, na complexidade que existe por trás dessa atualização, porque a gente está pegando um avião em pleno voo e quer mudar o funcionamento do motor. E como eu gosto daquela máxima do Hayek que diz que o conhecimento está disperso pela sociedade, por mais que você teste uma rede alternativa, aquilo não tem tanta atenção ainda. Quando você coloca na rede principal para milhões, e que potencialmente serão bilhões de usuários daqui a pouco, será que não vai ter um cara que vai achar um bug capaz de dar um sério prejuízo nessa rede? A chance disso acontecer não é muito grande? A chance existe e é relativamente grande. É bem como você falou, nenhum atacante, nenhum adversário mal intencionado tem incentivo para empreitar um ataque e desestabilizar uma rede de teste, porque o cara não consegue apostar contra essa moeda no mercado futuro, no mercado de derivativos, porque não tem a moeda com valor monetário. Já na rede principal, os incentivos são outros, né? Os stakes são muito mais altos. Então você tem esse risco sim. Mas a galera tem feito de tudo para minimizar as chances de ocorrerem problemas, existem vários mecanismos de segurança no lugar e na eventualidade de acontecer algum evento catastrófico, ainda tem um backstop final que é o consenso social, que é a habilidade da comunidade decidir eventualmente olhar para um ataque e falar, não, a gente vai invalidar o que aconteceu aqui e vai reescrever a história da rede, digamos assim. Que de tal bloco para frente, se não aconteceu, volta a tal bloco e faz tudo de novo. Que é uma medida de última instância, mas já aconteceu na Ethereum lá em 2016, num ataque que aconteceu também. Bom, e até agora entrando numa temática que me é cara aqui no canal, e vocês podem ter acompanhado isso, porque a gente fez uma série de vídeos montando rigs de mineração e a gente praticamente acertou o topo do mercado, comprando os rigs e as placas de vídeo, montamos, o preço do Ether caiu bastante, ele segue em mineração, nós seguimos acumulando os Ethers, não vendemos, inclusive desde o último vídeo, acho que a gente teve já uma recuperação no preço do Ether, mas agora, com essa mudança se aproximando, já datada aí para mais ou menos no meio de setembro, não vai ter mais mineração. O que vai acontecer com os mineradores de Ether? Vão ter que vazar e achar outro lugar para trabalhar. Fica essa mensagem animadora para todos nós aqui. Não, até estão falando, eu vi, em um fork da rede Ethereum, criando um outro Ethereum que vai ser um Ethereum que vai manter esse Proof of Work, que é esse trabalho computacional, enquanto o Ethereum principal vai para o Proof of Stake. Você acha que tem chance disso acontecer e vingar, ou o pessoal vai simplesmente pegar, por exemplo, o Ethereum Classic para fazer isso? Eu acho que tem quase 100% de chance disso acontecer. Por quê? Porque o custo de você pegar um equipamento que você já tem e alocar para uma rede nova que você acabou de criar é quase zero. E se essa moeda tiver qualquer valor que seja, por menor que seja, você já vai ter a possibilidade de tirar um lucro ali, de gerar mais dinheiro em cima do equipamento que vai estar se tornando obsoleto. Então, a chance é altíssima. Tem uma comunidade chinesa bem ativa de mineradores de Ethereum que já está se organizando. Chinesa? Chinesa. Proibiram o Bitcoin, mas o Ethereum continua lá? Ou é alguma coisa clandestina? Clandestino, tem chineses fora da China, também tem plantas de mineração lá, mas desde o começo, desde 2012, 13, 14, ali tem uma comunidade chinesa muito forte de mineração, mesmo que com operações em outros países. E esses caras já apoiaram o Ethereum, o Ether Classic lá atrás, quando o Ether Classic surgiu, que foi o primeiro grande fork da Ethereum, e provavelmente vão apoiar
criar esse novo fork, agora essa nova bifurcação da rede, que vai manter o mecanismo de mineração tal qual ele funciona hoje. Por quê? Porque se eles não fizerem isso, o maquinário deles vai basicamente, não vai se tornar obsoleto, porque eles podem realocar para algumas outras redes também, você mencionou aí o Ether Classic, mas vai perder muito do valor, porque a Ethereum é a maior rede que usa o algoritmo de mineração que ela usa hoje. Então todo o investimento em CAPEX que eles fizeram, né, vai basicamente por água abaixo. O Felipe falou do fork aqui, mas para quem está chegando de paraquedas no canal e não viu nenhum dos vídeos anteriores onde falamos sobre criptomoedas, eu gosto muito do exemplo que aconteceu com o Bitcoin em 2017. Você tem o Bitcoin original e você tinha um pessoal falando que o Bitcoin original não estava respeitando a visão do Satoshi Nakamoto, porque não era um sistema de pagamento ponto a ponto, de dinheiro eletrônico rápido, com taxas baixas. Já estava começando aquela tese de ser uma reserva de valor. E aí o pessoal, para tornar o Bitcoin mais rápido, com taxas mais baratas, queria aumentar o tamanho do bloco. Chamaram de batalha do bloco. E com isso, alguns fizeram uma bifurcação, copiaram lá o Bitcoin, mudaram o que eles queriam e surgiu o Bitcoin Cash. Naquela época, quem tinha Bitcoin meio que ganhou dividendos, né? Surgiu o Bitcoin Cash ali na carteira da pessoa. Só que o Bitcoin ele continuou subindo muito mais do que o Bitcoin Cash. Mas eu penso que para esse pessoal que vai fazer o fork, deve ser mais interessante, ao invés de simplesmente pegar os computadores, as placas de vídeo e colocar em uma outra moeda já existente, que às vezes tem um upside limitado, criar uma moeda do zero, que vai atrair atenção especulativa e pode subir muito de uma vez só. Deve ser esse o raciocínio, né? Exatamente esse o raciocínio. A ideia é essa, você bifurca a rede e aí todo mundo que tinha um endereço com moedas antes dessa bifurcação, depois da bifurcação vai ter esse mesmo endereço com moedas tanto na rede original quanto na rede bifurcada. Então, você que tem Ether aí na sua carteira e controla as chaves do seu endereço, se acontecer esse tal desse fork, provavelmente vai ganhar um dividendo nessa nova rede e se tiver atenção especulativa e gente querendo comprar essa moeda nas corretoras e no mercado, você provavelmente vai ganhar um presente com valor monetário. Então, no final das contas, para quem é holder de Ether, o certo, o racional do ponto de vista financeiro é meio que torcer pelo caos mesmo, né? Que crie moedas novas, fica quietinho na sua, depois coleta o seu dividendo e segue a vida. E até agora, entrando novamente naquela temática que nós citamos do ESG. Essa mudança de Proof of Work, que gasta muita energia, e é uma crítica que existe, por exemplo, ao Bitcoin e, por extensão, a outras criptomoedas que seguem esse sistema, ficaria para trás com o Proof of Stake. Mas o ambiente, a preocupação ambiental, é só um dos 3 fatores por trás dessa tendência ESG, né? O E seria de environment, o S da parte social e o G de governança. E aí tem um ponto interessante. Naquela rede de teste Beacon Chain, né? Assim que se fala, você teve 4 entidades que tinham mais de 60% dos Ethers em stake. Então, isso não seria centralização demais para algo que deveria ser descentralizado? Então, é uma questão cheia de nuances essa da comparação entre a prova de trabalho e prova de participação, Proof of Work e Proof of Stake. Por exemplo, do jeito que você coloca, a pessoa pode ficar um pouco com o pé atrás, receosa e concordar com você intuitivamente que é centralização demais. Mas na prova de trabalho do Bitcoin, no Proof of Work do Bitcoin, se você pegar as 4 maiores pools de mineração hoje, eu olhei vindo para cá, também tem mais de 60% da hash rate, né, da capacidade computacional da rede, nas mãos das 4 maiores pools. E não vejo ninguém reclamando ou desesperado com uma potencial desestabilidade nisso. Quando você olha para essas entidades que controlam boa parte do staking na Ethereum hoje, e vão controlar, né, depois do demerge, na maioria são exchanges ou protocolos que pegam dinheiro de um monte de gente e intermediam a alocação desses Ether para que validadores produzam blocos em nomes de pessoas, né? Da mesma maneira que você tem pools de mineração no Proof of Work do Bitcoin, você vai ter pools de staking no Ether dentro desse novo sistema. Então isso é um risco? É. Quanto mais disperso for o stake no sistema, mais seguro ele tende a ser? Sim. Mas tanto no Proof of Work quanto no Proof of Stake você tem economias de escala, né, que acabam fazendo com que surjam pools de mineração e pools de staking. Então é meio que inevitável. Você acaba tendo que criar mecanismos para coibir ou limitar o poder que uma única pool ou um único agregado de pessoas pode ter, mas você tem que lidar com os efeitos dessas economias de escala, tanto no Proof of Work quanto no Proof of Stake. Bom, eu também queria saber, Felipe, dos principais mitos que rondam essa questão do demerge. Porque muita gente fala, não, agora o Ether ele vai ter que valer mais que o Bitcoin, vai virar deflacionário. O que você vê por aí que, olha, o pessoal fala, parece um mito, mas deve se confirmar, e aquilo que você acha que é meio absurdo, assim, o pessoal tá muito otimista?
Eu daria 2 toques primordiais. O primeiro, que eu acho que é mais importante, é você que tem Ether não vai precisar fazer nada. Não vai precisar clicar em link nenhum, não vai precisar ir atrás de processo nenhum. Isso é batata para ser enganado, né? Isso é batata para ser enganado. Eu tenho certeza que muita gente vai cair em golpe do gênero. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é não sai clicando em nada, não dá jamais suas palavras secretas para ninguém, não se empolga, não se desespera, fica quietinho que seus Ether vão continuar lá no endereço onde eles estão. Segundo mito que é importante é que tem muita gente falando que as taxas transacionais vão diminuir drasticamente. E elas não vão diminuir drasticamente, pelo menos nesse primeiro momento. Elas vão continuar mais ou menos como estão. Que são caras, né? São caras, mas agora, nesse ano, com a demanda bem reduzida em relação ao ano passado, elas estão até mais aceitáveis. Então, ano passado, você pagava alguns dólares para fazer qualquer troca entre um token e outro na blockchain do Ethereum. Hoje, você está pagando aí centavos, dezenas de centavos. Já está bem mais aceitável. Um terceiro ponto que não é um mito, que acho que vale ressaltar também, é esse da política monetária. Então, tem muita gente falando que o Ether pode se tornar muito mais desinflacionário ou até deflacionário, né? Pode até ter menos Ether no fim do ano do que tem hoje depois dessa mudança. E isso é um fato. Na verdade, a emissão de novas moedas vai cair algo aí perto de 90% em relação ao que a gente tem hoje. O pessoal até fez uma analogia falando que seria um halving triplo, porque seria uma queda pela metade 3 vezes feita, seria isso? Essa terminologia do halving triplo vem porque tem essa mudança de política monetária, a emissão aí vai ser uns 90% menor de novos Ether. Aí o segundo ponto é o staking, então as pessoas vão ter um incentivo para travar moedas, tirar elas da oferta circulante. Então não vai ter como você diminuir a oferta enquanto a demanda permanece igual. Exato, e o terceiro ponto, tem um terceiro ponto que eu não lembro agora, mas a nomenclatura vem desses 3 pontos, e não de uma divisão pela metade 3 vezes. A redução na política monetária, acho que é o que, na inflação, né, eu acho que é o que mais importa. Então, de fato, vai ter muito menos Ether sendo emitido. Só que aí tem um pessoal que usa essa questão para argumentar que o Ether vai se tornar um dinheiro mais sólido, ou em inglês, sound money, né? Mais até do que o Bitcoin. E aí eu discordo disso, eu acho que isso é um mito, porque a robustez de um dinheiro não tem a ver tanto com a taxa de inflação ou de deflação do dinheiro, mas sim com a previsibilidade da política monetária. E o próprio fato de que o avião está tendo seu motor trocado em pleno voo, né, de que alguém coordenou esse upgrade e a política monetária está mudando de uma maneira tão violenta assim, já nos mostra que a previsibilidade da inflação ou da deflação no Ether não é tão grande quanto a no Bitcoin. E eu, pelo menos, valorizo mais previsibilidade do que inflação ou deflação por si. O que eu penso sobre geração de valor ao longo do tempo tem a ver com isso também, porque se formos pegar aquele conceito de preferência temporal, que eu gosto tanto, o que a gente vê é que o ser humano é naturalmente imediatista, sobretudo quando é mais novo, e assim, conforme ele vai amadurecendo, ele vai entendendo que para ter mais no futuro é necessário abrir mão de parte do que ele tem no presente. Aí você poupa, você investe para colher lá na frente. Mas é mais difícil você ter essa visão de longo prazo se há muitas incertezas no caminho. Então, se você tem certeza da política monetária imutável do Bitcoin, é mais fácil você segurar aquilo por mais tempo, é mais fácil mais pessoas embarcarem naquilo porque elas entendem, nossa, isso aqui é dessa forma e não vai mudar. Agora, no Ether, você tem um componente de incerteza que pode ser positivo, pode dar muito certo, ou pode ser negativo. Pode ter, como você disse, né, esses vários riscos que a gente nem sabe que existem, se materializando e trazendo até um downside no final por ativo. E até, aproveitando esse ponto, eu queria te perguntar, você está particularmente otimista ou você tem ressalvas e isso te leva a ficar mais pessimista? Você está comprando, está vendendo Ether? Vou fazer um comentário antes de responder essa pergunta aí, que é 2 comentários, na verdade. Primeiro, lei de Gauss. Todo sistema complexo que funciona invariavelmente nasceu de um sistema simples. Mas o contrário não necessariamente é verdadeiro. Muito mais difícil você ter um sistema complexo que vai ficando simples ao longo do tempo, né? Então, isso é um argumento em prol da robustez e da simplicidade do Bitcoin. Segundo, você falou de pensamento de longo prazo. Puta, concordo plenamente com o que você colocou. E aí, voltando para a questão do ESG, da amicabilidade com o meio ambiente, uma moeda como o Bitcoin, que é previsível e que te permite pensar no longuíssimo prazo e que te dá algumas, é difícil falar garantias, né, mas que te dá uma ideia de que ela é escassa e tende a se valorizar ao longo do tempo, ao contrário das moedas fiduciárias que a gente usa no dia a dia, e te leva a poupar mais, porque você sabe que se você gastar essa moeda hoje versus daqui a 5 anos, você vai poder comprar mais coisas daqui a 5 anos do que se você gastar agora. Resumo da história, o Bitcoin ele leva as pessoas a ser menos imediatista mesmo, tanto pela previsibilidade quanto pela expectativa da valorização no longo prazo.
prazo. E ao ser menos imediatista, a gente se torna menos consumista, a gente acaba tendo um olhar mais crítico sobre os nossos gastos, sobre as nossas ações econômicas, e isso também tende a ser extremamente positivo para o meio ambiente. Você compra menos porcaria, você poupa mais, você é menos consumista, né? Então, tem um efeito psicológico e social da robustez e da previsibilidade do Bitcoin que talvez faça com que essa moeda, a moeda laranja, seja até mais ESG do que várias outras que foquem exclusivamente na questão da energia. Mas respondendo a sua pergunta, repito o que eu falei antes, o mercado liga pouco para a tecnologia, médio para a política monetária e muito para a narrativa e comunidade. Como eu acho que o mercado ainda não compreendeu o impacto da redução que vai rolar na inflação do Ether, eu ainda estou sobrealocado da minha meta ali em Ether. Então, não estou comprando ativamente, mas tenho mais do que eu gosto de ter para o longo prazo. Você acha que vai ter mais upside do que downside agora nesse início, pelo menos? Eu acho que ainda tem mais upside do que downside, especialmente dentro da comunidade que não é eterina, assim, os bitcoiners, o pessoal que investe nas outras moedas chamadas shitcoins, a galera que está fora do mercado de cripto, ainda olha para esse evento com muito receio. E, de fato, é um negócio complexo, com muitas partes, então difícil entender o que vai acontecer e o pessoal tem muito medo, tem uma incerteza muito grande. Se der tudo certo, mesmo com alguns tropeços no caminho, eu acho que tem mais upside do que downside. E partindo para a última pergunta aqui, pensando nas repercussões disso no mundo cripto, tendo dado certo essa mudança, tendo sido bem vista pelo mercado, o pessoal olhando, nossa, realmente agora o Ether é mais verde, que você possa ver implicações disso para o Bitcoin? Será que é possível que no futuro o Bitcoin, a comunidade por trás, decida mudar de Proof of Work para Proof of Stake? E eu digo isso até porque eu já enxergo o Proof of Work do Bitcoin muito mais verde do que era no passado, até porque como a energia é um dos principais gastos de quem vai minerar Bitcoin, você quer energia mais barata, e energia mais barata está perto de fontes renováveis. Então é muito melhor, por exemplo, você chegar para alguém, né, uma empresa que tem usinas hidrelétricas e desperdiça muita energia gerada porque não consegue transmitir aquilo e falar, posso instalar um minerador de Bitcoin aqui, a gente racha os ganhos, até para que eles tenham mais dinheiro para reinvestir cada vez mais no negócio? A Rússia está fazendo isso, né? Lá com a Gazprom. É uma iniciativa estatal até. Até me impressiona o fato de não acontecer tão rápido na iniciativa privada, né? Mas enfim, o que você acha disso? Eu acho que, primeiro que eu concordo com isso que tu colocou e, de fato, hoje, na minha visão, o Proof of Work do Bitcoin incentiva a exploração de fontes renováveis que não seriam viáveis comercialmente não fosse o Bitcoin. Até a ideia do presidente El Salvador de fazer a Bitcoin City com energia vinda de vulcão. Exatamente, porque você tem muitos lugares onde tem energia, dá para explorar, mas o custo de você levar essa energia para o grid, para alimentar uma cidade, uma fábrica, alguma coisa, é mais alto do que o que você está produzindo de valor. Então você precisaria de alguma maneira de capitalizar sobre essa energia na própria fonte. E o Bitcoin nada mais é do que isso. Tem gente que chama esse processo de tornar o Bitcoin uma bateria virtual, porque você consegue usar energia numa, sei lá, hidrelétrica num lugar remoto e armazenar o valor dessa energia na forma de Bitcoin. Mas voltando à sua pergunta sobre as chances de o Bitcoin um dia mudar de Proof of Work para Proof of Stake, é curioso que o Hal Finney, que tem muita gente que acha que é o Satoshi Nakamoto, é um cientista famoso, em 2009, um dos primeiros tweets dele sobre o Bitcoin foi um tweet lacônico e críptico que dizia, pensando em como reduzir as emissões de gás carbônico de uma implementação em larga escala do Proof of Work. Então, o cara que é um dos papas do negócio já tinha essa visão de que ia rolar essa crítica ambientalista lá na frente. Em 2011, começaram a surgir nos fóruns de Bitcoin ideias a respeito disso. Pô, agora que a gente tem uma moeda já relativamente bem distribuída, por que a gente não migra de um sistema de um voto por CPU, um voto por computador, que era meio que a ideia do Bitcoin no começo, para um sistema onde os votos das pessoas, dos participantes da rede sobre qual que é a história transacional válida, eles não são medidos pela capacidade computacional de cada um, mas sim pelo capital que cada um tem dentro desse sistema. Essas propostas foram surgindo, a gente começou a ver redes de Proof of Stake em 2012, 2014 o Vitalik da Ethereum começou a pesquisar isso seriamente, mas hoje a narrativa da prova de trabalho está tão arraigada no ethos do Bitcoin, junto com outros memes, tais quais o limite de 21 milhões de moedas, por exemplo, que eu acho muito difícil de haver uma coordenação que faça com que o sistema saia desse mecanismo. Acho que mudar isso seria mais downside do que upside para a questão que você citou da narrativa, sendo que já há uma forma de diminuir a emissão de gás carbônico, é só você usar energia renovável, né? E o Bitcoin já ficaria mais verde.
E aí, uma última questão que surgiu aqui. Questão de segurança. Você até citou essas discussões que existiam no Bitcoin lá atrás. Em vez de ser poder computacional, tem que ser simplesmente o número de Bitcoins que uma pessoa tem. Você não acha que do ponto de vista da segurança, o Ether fica mais frágil agora? Porque, na minha visão, é mais fácil para um país que não gosta desse sistema, digamos, China, Rússia, ou até os Estados Unidos, porque tudo aquilo que surge como uma alternativa de moeda acaba sendo uma ameaça para aquela que é a rainha das moedas, que é o dólar. Não é mais fácil para esse pessoal criar muita moeda, comprar muito Ether e de repente eles estão mandando na rede, do que, por exemplo, ter mais poder computacional, que é o que acontece no Bitcoin? Cara, é mais fácil porque moedas, né, Ether, são mais acessíveis, você consegue imprimir, se você é o governo americano, imprimir muitos bilhões de dólares e comprar boa parte do estoque de Ether. Nem bilhão, hoje é tudo trilhão, ninguém mais fala em bilhão. Nem é mais unidade direito, né? E versus você querer comprar boa parte das máquinas de mineração espalhadas pelo mundo. Isso envolveria um esforço geográfico e logístico muito maior. Então, sim, é mais fácil você adquirir moedas. Mas, se você empreitar um ataque numa Ethereum tendo migrado para o Proof of Stake, para a comunidade se organizar e tentar te punir, falar que o teu ataque foi mal sucedido, por exemplo, tem um termo em inglês que chama slashing, que é basicamente os usuários falando, não, isso aqui é um atacante, a gente reconhece formalmente, vamos invalidar a ação dele. Para a comunidade fazer isso é mais fácil no Proof of Stake do que no Proof of Work, onde um atacante que tivesse arregimentado uma capacidade computacional muito grande, para você quicar esse cara da rede, né, tirar esse cara da rede, você teria que mudar o mecanismo de mineração do Bitcoin, porque qualquer mudança que você fizesse que não mudasse o jeito pelo qual novas moedas são mineradas, uma rede nova, um fork novo, uma versão nova da rede ainda estaria suscetível a esse ataque. Então, é uma questão cheia de nuances, provavelmente precisaria de algumas horas para debater, e existem argumentos que eu considero hoje bem sérios para dizer que o Proof of Stake entrega garantias de segurança parecidas às do Proof of Work a um custo menor. Então, hoje eu tô mais desse lado, assim, até acredito que o Proof of Stake pode entregar garantias de segurança parecidas com as do Proof of Work a um custo menor, porque você consegue ter menos inflação, não precisa pagar mineradores por todo o trabalho computacional e energia elétrica que eles despendem. Mas também tem a questão de que no Proof of Work você consegue ir atrás, se você quiser banir a mineração, é muito mais fácil você identificar mineradores pela pegada de calor deles, consumo energético e tal. No Proof of Stake dá para você ter o pessoal fazendo staking e validando blocos de casa de uma maneira mais difícil do governo ou de uma autoridade identificar. Tem vários prós e contras, é uma questão que é muito difícil de chegar numa resposta binária preto no branco. Se você perguntar para um Bitcoiner maximalista, ele vai te dizer que Proof of Work tem garantias inigualáveis. Se você perguntar para um eterino, ele vai te defender o Proof of Stake. Só na prática que a gente vai ver mesmo. Bom, eu acho que no geral é algo positivo para a indústria, porque tem uma frase do Taleb, que é o cara que é um anti, né, Bitcoin, mas eu gosto muito da obra dele, e várias vezes me pergunto se ele está lendo a obra dele, porque quando você lê o Antifrágil, por exemplo, tem muita coisa que aponta para o Bitcoin como um ativo realmente mais antifrágil. Mas o pensamento dele é o seguinte, ele diz que a fragilidade das partes garante a antifragilidade do todo. Então, quanto mais experiências diferentes dentro do universo cripto, melhor para aquelas que restarem. Mais robustas, né, mais antifrágeis ou próximas disso, elas estarão. Então, se o pessoal da rede Ethereum quer testar isso, tomara que dê certo. Eu tenho alocação em Ether, gosto bastante dessa criptomoeda, mas se não der certo, também fica de experiência. E o pessoal maximalista vai falar, nós avisamos, no final das contas, né? Então, só o futuro vai dizer o que vai acontecer, mas eu acho que no curto prazo a tendência realmente é de preços mais para cima do que para baixo. E eu queria saber também a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se você acha que isso vai ser uma catástrofe, se é o fim do Ether, se vai gerar muita centralização, ou se pelo contrário, isso é o futuro, muita gente vai embarcar na narrativa cripto por conta dessa mudança. Deixa aqui porque assim como vocês aprendem com a gente, nós também sempre aprendemos com vocês. Felipe, muito obrigado pela presença, cara. Obrigado você, foi um prazer. Deixe seu comentário, sua pergunta aí, que depois eu entro aqui também e tento dar uma luz para as dúvidas que vocês tiverem. Inclusive, repita suas redes sociais para quem quiser te encontrar, aprender mais contigo. @Felipeter, com TH, no Instagram e no Twitter, é o meu pessoal. E o da Paradigma Education, @paradigma.education, também no Instagram e no Twitter, só você pesquisar lá que você acha. Tem alguns artigos muito bons na nossa plataforma que a gente já publicou sobre moedas que podem se beneficiar desse merge aí, além do Ether. Se você tiver curiosidade, dá uma buscada aí que você vai encontrar também. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.